Olá, graça e paz, dileto ouvinte, caríssimos irmãos e irmãs da Palavra de Deus, Deus abençoe as suas vidas. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem segundo Deus colocou no nosso coração. Se encontra em Atos capítulo 10, versículo 1. O centurião Cornélio, sob o seguinte tema da mensagem: a sinceridade e a religiosidade não basta para ser salvo. A sinceridade e religiosidade não basta para ser salvo. Cornélio, seu nome vem do latim Cornelius, e quer dizer piedoso, temente, fiel, fidedigno. Diz o texto, Atos 10, verso 1, havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Verso 3. Por volta da hora nona, isto é, 3 horas da tarde, do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos, atemorizado, ele perguntou: que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: as tuas orações, Cornélio, e as tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então envia agora homens a Jope ou Java e manda buscar Simão, também chamado Pedro. A sinceridade e a religiosidade não basta para ser salvo. Há muitas pessoas aí como Cornélio, pensando que por serem religiosas, terem uma crença religiosa, e eu era um homem extremamente religioso. Há pessoas aí como Cornélio, como eu pensava, como alguns também pensam, que por serem religiosos, ser membro de igreja, pertencer a uma religião, ou serem pessoas boas, caridosas, herdarão o reino de Deus e serão salvas por Jesus. Por mais sincero, por mais honestos, por mais piedosos ou religiosos que nós sejamos, por mais sacrifícios que eu venha a fazer, obra de caridade que eu venha a praticar e a fazer, isso não basta. Por mais essas coisas que nós façamos para o próximo ou para Deus, não é requisito para sermos salvos. A salvação é obra da livre graça de Deus. Não é algo meritório, ou seja, não há mérito nenhum nas nossas ações, nas nossas obras, na nossa vida, que Deus possa nos salvar. Ele nos salva pela sua livre graça. Paulo vai falar esse princípio, meus caros, em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós,
é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sinceridade e religiosidade, volto a dizer, não basta. O que chamava a atenção de Deus para a vida de Cornélio era o seu caráter, sua hombridade, sua retidão, sua honestidade, sua vida cristã. Provavelmente, segundo estudiosos, ele seria um prosélito. O que é o prosélito? É chamado no hebraico recém-chegados ou aderentes à religião judaica. Talvez ele fosse um gentio convertido ao judaísmo e era simpatizante do cristianismo. É os chamados que alguns falam, eu não gosto dessa expressão, de amigo do evangelho. Ou você é crente ou você não é crente. Não existe quase salvo, ou quase convertido, ou quase cristão. Ou você é salvo, arrependido, ou convertido, ou cristão, ou você não é. Não existe o chamado amigo do evangelho. Porque evangelho não é só amizade. Evangelho é conversão genuína, é vida com Deus. Cornélio tinha uma importante e proeminente função na sociedade. Ele era o alto oficial da corte militar romana. Possuía grande influência. Era religioso, generoso, piedoso, temente a Deus. Amava o próximo, dava esmolas, mas jejum e esmolas é o que preconizava. Eram preceitos do judaísmo, no qual ele com certeza ele foi simpatizante e aderente. Mas para ser salvo não é preciso ou necessário tão somente apenas nós praticarmos jejum, oração, caridade. É muito mais do que isso. É uma conversão, é uma mudança de vida em relação ao pecado, em relação ao mundo e viver para Deus. Ele era um homem obediente. Como ele conseguiu a salvação? Buscou de Deus mais conhecimento. Ainda que religioso, sentia falta de algo. Faltava algo, a despeito de Cornélio ser piedoso, temente a Deus, lhe faltava algo para a sua vida. Faltava uma conversão genuína. Faltava uma intimidade com Deus. Sinceridade é obrigação do cristão. A palavra sinceridade vem do latim sinceros, ou sem cera. É uma linguagem, um termo usado na carpintaria, na olaria e nas artes. É quando o oleiro confeccionava, fabricava os vasos e às vezes tinha ranhuras ali, pequenas rachaduras. E também na carpintaria, quando o carpinteiro fabricava móveis, mesas, cadeiras, armários, ficava aquelas frestas na madeira e, no caso do oleiro, na cerâmica, nos vasos. E eles passavam ali cera, uma resina, uma goma, e conforme se colocava no sol para secar, aquela cera, aquela goma, aquela resina secava e aparecia a rachadura. Ou seja, falta de sinceridade. Por isso é chamado sincero ou sinceridade.
ou seja, algo que é compacto, coeso, que é inteiro, que é íntegro, que não tem nenhuma sombra de dúvida que aquilo é íntegro, que é honesto. Ele também era um homem temente a Deus. Cornélio, a Bíblia relata que Cornélio era um alto oficial romano, do Império Romano, mas ele era um homem temente a Deus e piedoso. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Mas só isso não basta para eu ser salvo. Em Tiago 1, 27, nós lemos que a religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e necessidades, e a si mesmo se guardar das contaminações do mundo. Mas não basta apenas e tão somente eu praticar caridade, boas obras. A Bíblia é enfática. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós somos salvos mercê do amor, da graça e da misericórdia de Deus, e não por nós mesmos. Aparecendo uma oportunidade dada a Cornélio, prontamente ele aproveitou. Ele mandou chamar o apóstolo Pedro, reuniu os seus parentes, familiares e amigos para ouvirem a palavra de Deus, ou seja, algo que foi importante para ele, proveitoso para ele, que é a vida eterna. Ele quis compartilhar com os seus queridos. Ele fez aquilo que Deus exige de todos, a saber, crer em Jesus, confessar a Jesus, aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Conhecimento de Deus, do seu caráter, das suas obras, não basta. É necessário que tenhamos uma intimidade com o Senhor, um encontro com Deus, aceitando, abrindo o coração, confessando os pecados, arrependendo dos nossos pecados. João vai falar em Mateus, primo de Jesus, lá no capítulo de Mateus: arrependei-vos e crede no Evangelho. O conhecimento que faltava em Cornélio, vós já o tendes. Certo alguém disse: bom mestre, que eu farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse para aquele jovem: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus falou para aquele jovem, que a Bíblia fala de mancebo de qualidade, ou mancebo de valor, que era também religioso, assim como Cornélio também era religioso, e este que vos fala, Fabrício Barreto Gonçalves, eu era extremamente religioso e eu acreditava piamente que a minha religião iria me salvar. E eu falo para vocês que religião vem do latim religare, ou interlegere, ou seja, religar o homem com Deus. Fazer a ponte, o elo de ligação entre o homem e Deus. Interlegere, ou seja, fazer uma leitura dentro de si mesmo. Santo Agostinho tem uma frase que fala o seguinte, um teólogo do 4º século, que eu gosto muito.
e filósofo também. Não saias de ti mesmo. Volta-te para dentro de ti. A verdade está no homem interior. E outra frase, Santo Agostinho vai dizer: a nossa alma só anda ansiosa e inquieta e só encontra descanso em Deus. Cornélio e aquele mancebo de qualidade religioso, aquele jovem, eram sinceros na sua devoção, na sua religião. Mas isto só não basta para ser salvo. Nós somos salvos por Jesus e por aquilo que ele fez na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Faltava uma resolução que caracterizou Cornélio e aquele jovem: buscar a Jesus, arrepender-se dos pecados, confessar os pecados a Deus e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós precisamos, caríssimos ouvintes, aceitar Jesus como Salvador, confessando-o que Ele é Senhor, que Ele reina, que Ele é dono absoluto das nossas vidas. Que você, meu amigo, possa fazer esta decisão, assim como Cornélio buscou a Jesus, assim como aquele mancebo de qualidade, ou mancebo ou jovem de valor, que a Bíblia não menciona o nome dele, mas fala que ele é um homem sincero, religioso, rico, mas faltava algo no seu coração. Ele tinha religião, ele tinha sua crença, sua fé, mas faltava ele abrir o coração e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Dileto e caríssimo ouvinte, que você possa fazer, meu amigo, esta decisão ao lado de Jesus. Amém.